vamos retomar de onde nós paramos. Paramos no segundo capítulo, que fala sobre a lei moral, o primeiro artigo no finalzinho. Estamos no resumo. Vamos fazer o resumo e vamos entrar no novo artigo, que fala sobre a graça e a justificação desta graça, não é? Que tem 4 incisos, o segundo artigo deste capítulo também, segundo, certo? Então, quem estiver com o Catecismo da Igreja Católica, tome em mãos e abra na página 523. Página 523 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos retomar, vamos fazer o resumo, para que a gente retome o fio condutor, né, o fio de ouro, e que já nos dá condições de chegarmos no segundo artigo, que fala da graça e da justificação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, Catecismo da Igreja Católica, página 523, o resumo, não é? Que é o final desse artigo, o número 1975. Pegue o seu catecismo. Segundo a Escritura, a lei é uma instrução paterna de Deus que prescreve ao homem os caminhos que levam à felicidade prometida e proscreve os caminhos do mal. Veja que maravilha, não é? O conceito que o Catecismo da Igreja dá no finalzinho desse artigo, viu? Capítulo 2º, da terceira parte do Catecismo, né? E o primeiro artigo que fala sobre a lei moral. Veja a definição, né? Que a Sagrada Escritura diz que a lei é uma instrução paterna de Deus. Veja, que prescreveu no coração dos homens, levando-os pelos caminhos que levam à felicidade, não é? Protegendo-os e, ao mesmo tempo, alertando o homem dos caminhos do mal. O número 972. A lei é uma ordenação da razão para o bem comum. A lei de Deus que foi escrita no nosso coração, veja, nos ordena tudo que era caos em nós para praticarmos o bem comum. Veja, promovermos o bem de todos. Quando nós, nos poderes, ou quando aqueles que estão nos poderes, legislativo, executivo, judiciário, religioso, ou ocupando qualquer cargo de autoridade, quando não olha para o bem comum, está corrompendo e se corrompendo, não é? E de fato está matando a lei que foi escrita no seu coração. Promulgada por aquele a quem cabe o governo da comunidade, não é? Diz isso São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Número 1977. Cristo é a finalidade da lei. Somente ele ensina e concede a justiça de Deus. A lei que foi escrita em nossos corações nos leva para Cristo. E ele plenifica
Atenção aqui. O mesmo diz, eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno sentido e cumprimento a esta lei. 1978. A lei natural é uma participação na sabedoria e na bondade de Deus. Que maravilha! Vejam. Pelo homem formado à imagem de seu Criador, a lei natural exprime a dignidade da pessoa humana e constitui a base de seus direitos e deveres fundamentais. E aqui, a doutrina da Igreja Católica, não é? Prescreve e proscreve a dignidade, veja, integral da pessoa humana. Diz a doutrina da Igreja Católica que todas as leis estão ordenadas para esta dignidade da pessoa humana. Atenção. 1979. A lei natural é imutável, permanente através da história. As regras que a exprimem são substancialmente sempre válidas. Ela é uma base necessária para a edificação das regras morais e para a lei civil. Logo, não é? Esse número diz que todas as leis civis, todas as leis humanas devem, veja, estar para a lei sobrenatural, a lei de Deus. 1980. A antiga lei é o primeiro estágio da lei revelada. Suas prescrições morais se acham resumidas nos 10 mandamentos, portanto, nos decálogos, nas 10 palavras. A lei de Moisés contém diversas verdades naturalmente acessíveis à razão. Deus as revelou porque os homens não as conseguiam ler em seu coração. E revelou a partir de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. Né? O texto maravilhoso de João, capítulo 1, e versículo 14, chamado Prólogo de São João, vejam, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os gregos chamam de logos, ou logos, e aqui quer dizer razão, veja, lógica. A filosofia se rendeu a essa linguagem, não é? E portanto, foi um desaguar, não é? Para todo o pensamento. Vamos avante, 1981. A lei de Moisés contém diversas verdades naturais. Vamos para 1982. A antiga lei é uma preparação para o Evangelho. Veja que maravilha. 1983. A nova lei é a graça do Espírito Santo, recebida pela fé em Cristo, esperando pela caridade. Ou seja, não é? Espera por ela e ao mesmo tempo opera através dela. Exprime-se particularmente no sermão do Senhor na montanha, as bem-aventuranças, portanto, e usa os sacramentos para comunicar-nos a graça, ou seja, dentro da igreja. Através do sacramento, nós recebemos a vida todinha de Jesus Cristo e o derramamento do Espírito Santo, ou seja, em cada sacramento nós recebemos o Pentecostes. O novo Pentecostes está acontecendo e não só acontece de forma litúrgica, memorial em um ano, veja, mas em cada sacramento, em todo sacramento que eu recebo. 1984. A lei evangélica leva a pleno cumprimento, ultrapassa e conduz à perfeição a antiga lei. Suas promessas
por meio das bem-aventuranças do reino dos céus, seus mandamentos por meio da transformação da fonte de suas ações, ou seja, o coração da pessoa. O coração. E o coração para o homem hebraico e judaico, ou seja, o homem bíblico, é o centro, o cerne, o ser da pessoa. 1985, a nova lei é uma lei de amor, uma lei de graça, uma lei de liberdade. Ou seja, a nova lei, que é a plenitude de Jesus Cristo. É lei de amor, é lei de graça, é uma lei da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes evangelizar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, e não for batizado será condenado. 1986. Além de seus preceitos, a nova lei comporta os conselhos evangélicos. Atenção! De modo especial, favorece igualmente a santidade da igreja, os múltiplos conselhos que no Evangelho o Senhor propõe à observância de seus discípulos. Aqui está para Lumen Gentium, número 42, e depois 220, este número. Podendo também conferir em Romanos capítulo 3, versículo 22. Né? E aqui nós terminamos o resumo do artigo 1º desse capítulo 2º da terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre, veja, a teologia moral, ou a doutrina social da Igreja. Vamos agora para o segundo artigo, né? Como vimos, esse artigo vai falar da graça e justificação. Nesse artigo nós temos 4 incisos, né? Cada inciso, um maior, outro menor. Vamos avante? Começa a partir do número. Veja, nesse primeiro inciso vai falar sobre a justificação. O número 1987. Atenção. A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar. Isto é, purificar-nos de nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Vejam só, aqui, não é? Quem vai falar isso é Paulo, vai fazer uma belíssima síntese na carta aos Romanos, capítulo 5 ao capítulo 7. Né? Nesses 3 capítulos. Mas, veja, o que é justificação? Veja, pela força do Espírito Santo. Primeiro, é nos redimir, purificar dos nossos pecados. Segundo, nos levar para Cristo. Né? E como nós conseguimos ir ao encontro de Cristo? Pelo batismo, sacramento, que nele nós nos tornemos filhos de Deus, pelo Filho de Deus, em Jesus Cristo, nos tornamos cristãos e recebemos a fé. Tá certo? Vamos para um texto, que é o texto de Romanos, capítulo 6, versículos de 8 a 11. Diz assim: mas, se morremos com Cristo, temos fé de que também viveremos com Ele. Sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele... Veja. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Vivendo, Ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, o Paulo, escrevendo a carta aos Romanos,
Esse capítulo 6, versículos de 8 a 11, faz essa síntese belíssima, não é, da justificação. Mas vamos avante que vamos construindo, né? O catecismo vai construindo essa justificação. O número 1988. Pelo poder do Espírito Santo, vejam, participando da paixão de Cristo, morrendo para o pecado e da ressurreição, nascendo para uma vida nova, somos os membros de seu corpo, que é a igreja, os sarmentos enxertados na videira, que é ele mesmo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Atenção, não é? Pelo Espírito Santo temos parte com Deus. Pela participação do Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso, aqueles em quem o Espírito habita são divinizados. Nós somos divinizados. Isso vai dizer Santo Atanásio, não é? Na epístola para contra os hereges, ele vai dizer. Né? Somos enxertados em Cristo, nós, na videira, como Cristo é enxertado também em nós. Veja que maravilha. 1989. A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão. Atenção! Só podemos dizer que temos o Espírito Santo quando somos abertos para a conversão. O Espírito Santo vai operando em nós quando vai nos transformando, quando vai mudando a nossa mentalidade, o pensamento, o sentimento, quando vai nos movendo para Cristo. Muita gente está dizendo que foi batizado pelo Espírito Santo, tem derramamento do Espírito Santo, fala em línguas, tem os dons, tem os ministérios, mas a sua vida não condiz com as palavras, porque não demonstram, não se manifesta nenhuma conversão, mudança de vida. Viu? A primeira obra do Espírito Santo em nós é a conversão, que opera em nós. A justificação segundo o anúncio de Jesus no princípio do Evangelho. Arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não é? Está chegando, dia 17, quarta-feira de cinza. Vamos receber as cinzas. E ao receber, o ministro diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 17. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado, acolhendo a si o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem inteiro. Veja que maravilha. 3 dimensões. 3 obras operadas em nós. Primeiro, qual é? Não é? A remissão dos pecados. Segundo, a santificação. Terceiro, a renovação da vida interior. De todo homem, de toda mulher. Que maravilha, né? É gostoso ler o catecismo, viu? Catecismo. Se você não tem, adquira, compre o catecismo, não é? Vamos deixar de ser mesquinho para investir em nós mesmos, certo? 1990. A justificação aparta o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus e lhe purifica o coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece o perdão.
A justificação reconcilia o homem com Deus, liberta-o da servidão, do pecado e o cura. É sempre iniciativa de Deus. Ele chega primeiro. Veja. Ele chega primeiro. Ele está na frente para nos acolher, para nos receber. Por quê? Porque nos ama. Porque nos quer bem. Porque quer nos salvar. E para isso é preciso nos redimir, nos santificar, não é? Para totalmente renovados entrarmos na glória de Deus. 1991. A justificação é, ao mesmo tempo, atenção, o acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não tem outro meio, viu? Atenção. Pode grifar aí. É o acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Diante desse nome, todo joelho se dobra e reconhece, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. A justiça designa aqui a retidão do amor divino. Com a justificação, a fé, a esperança e a caridade, as virtudes teologais, portanto, se derramam em nossos corações e é-nos concedida a obediência à vontade divina. Vejam, as forças motrizes que estas virtudes de Deus causam em nós. O que causa em nós? A obediência à vontade divina, à vontade de Deus. Eu tenho muita fé, padre. Eu tenho muita esperança. Eu tenho muito amor. Mas totalmente arredio, rebelde, revolucionário à vontade de Deus? Impaciente, estressado, desesperado? Como é que pode? É no dia a dia que a gente vai dar prova. Não é? De fato. Vamos para o número 1992. A justificação nos foi merecida pela paixão de Cristo, que se ofereceu na cruz como hóstia viva, santa e agradável a Deus, e cujo sangue se tornou instrumento de propiciação pelos pecados de toda a humanidade. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para morrer. A justificação é concedida pelo batismo. Sacramento da fé torna-nos conforme a justiça de Deus, que nos faz interiormente justos pelo poder de sua misericórdia, tendo como alvo a glória de Deus e de Cristo e o dom da vida eterna. Quem diz isso justamente é o Concílio de Trento. E no Danzig, o número 1529. Vamos ver o texto aqui, viu? O texto é belíssimo. Veja só. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo em favor de todos os que creem, pois não há diferença, sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Ele queria assim manifestar sua justiça pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora. No tempo da paciência de Deus, ele queria manifestar sua justiça no tempo presente para mostrar-se justo e para justificar aquele que tem fé em Jesus. Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 23. Que maravilha, não é? Maravilha como os padres conciliares do Concílio Vaticano II, que está sendo muito criticado, vejam, muito criticado. E o Papa Francisco, a semana passada, disse: quem não aceita o Concílio Vaticano II está fora da Igreja.
E é interessante. Veja. Plataformas, sites, páginas que se dizem sérias, que os seus fundadores, criticando ferrenhamente, duramente a Igreja, o Concílio, portanto, Vaticano II, e é um paradoxo, é contrastante, veja, contrastante, porque o Catecismo da Igreja Católica é uma síntese do Concílio Vaticano II. E como essas pessoas dizem que amam a Igreja, gostam do Catecismo da Igreja Católica e, no entanto, critica o Concílio Vaticano II. Que se depois de 20 anos foi feita a síntese desse concílio, está todo no catecismo, que a gente está lendo, como é belíssimo. Vejam. Então, essa turma aí, que se diz que é católico, por escolher apenas uma parte da fé, se torna herege. É herege sem saber. Porque a nossa fé, eu já disse isso aqui, é catalon, é total. E heresia é escolher uma parte apenas. Nós somos católicos, amamos a nossa igreja, estamos com o Papa. Eu creio firmemente tudo o que a Igreja Católica mandar. E a Igreja Católica é hierarquia, é tradição, hierarquia, magistério, tradição e sagradas escrituras, que formam a palavra de Deus para mim. Como é que eu ouso, em uma plataforma aberta, falar da Santa Igreja Católica, falar do meu Papa, falar dos meus bispos, e depois me declaro como um bom e um sério católico? Não. Jamais. E depois vem com conversinha, não é? Os católicos de verdade clamam aos pastores, aos bispos, que podem corrigir. Sim. A gente diz o quê? Pode corrigir no privado. Todos nós estamos dentro de uma paróquia, todos nós estamos dentro de uma diocese. Por que não procura o seu pároco? Por que não procura o seu bispo e fale com ele? Que correção é essa que coloca em redes sociais? Isso não é uma correção, isso é uma crítica. E muitas vezes é uma crítica abusiva, infundada, não é? E que falta com a verdade. Sobretudo nessa polêmica, porque redes sociais dá isso, dá polêmica, não é? Da campanha da fraternidade. A polêmica da semana agora contra a igreja aqui no Brasil é a campanha da fraternidade, que de 5 em 5 anos faz uma campanha ecumênica. E aqueles bons católicos, formadores de opiniões, estão querendo minar e acabar com a campanha da fraternidade, que fez e faz tão bem uma leitura popular para o povo de Deus. Uma leitura dentro da doutrina social da igreja. Questionando a política, questionando a economia, questionando, não é, as esferas sociais, o tecido social. E agora vem, não é? Não, é porque o texto base da campanha da fraternidade de 2021 está cheio de ideologia de gêneros. Vejam, não é? É quem escreveu, formulou, e é petista. Ou é SOS aborto. Ou até mesmo, não é?
está promovendo uma mentalidade do LGBT, não é? O QI+, agora, não é? LGBTQ+, ou QI+, são essas siglas. Nada disso. Como é que vai? A gente não pode se perder nesse pueril, nessa tempestade de ideia que não tem nada a ver com a fé. A fé é essa aqui, que a igreja nos coloca. Concílio Vaticano II e o Catecismo da Igreja Católica. Pare de estudar essas teorias. Vá ler mais as Sagradas Escrituras. Vá ler o Catecismo. Quem lê a Sagrada Escritura, quem lê a Sagrada Escritura dentro da Igreja Católica, quem lê o Catecismo da Igreja Católica, nem vai procurar essas ideologias, nem vai se perder com essas coisas. A igreja vai ordenar, vai aprumar a pessoa, como a gente diz aqui no Nordeste, não é? Vamos avante. Foi só um parêntese que eu abri. Em 1993, já li. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Do lado humano, ela se exprime no assentimento da fé à palavra de Deus, que convida o homem à conversão, e na cooperação da caridade, no impulso do Espírito Santo, que o previne e guarda. Olha que maravilha. Vejam. Então temos o texto aqui, esse é o texto também do Concílio de Trento. Atenção, quando Deus toca o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem não é insensível a tal inspiração, que pode, aliás, rejeitar. E, no entanto, ele não pode tampouco ser a graça divina, sem a graça divina chegar pela vontade livre à justiça dele, a justiça de si mesmo. Portanto, 1994, a justificação é a obra mais excelente do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus e concedido pelo Espírito Santo. Santo Agostinho pensa que a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação dos céus e da terra, pois os céus e a terra passarão, ao passo que a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Pensa até que a justificação dos pecadores é uma obra maior que a criação dos anjos na justificação pelo fato de testemunhar uma misericórdia maior. Vamos avante, 1995. O Espírito Santo é o mestre interior. Gerando o homem interior, a justificação implica a santificação de todo o ser. Romanos capítulo 6, versículo de 19 a 22. Como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Mas, agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes como fruto a santificação e o fim é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 19 a 22. Termino por aqui. Não é? Ao voltar com a aula de catecismo, voltaremos com o segundo inciso da terceira parte do catecismo, que fala da teologia moral, do segundo capítulo e neste segundo artigo. Essa é a linguagem, não é, do catecismo da Igreja Católica. Agora eu quero vos abençoar
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quem ficar comigo, na próxima live, vou dar a bênção da água e do sal e fazer algumas orações de libertação sobre você e sobre a sua família. Tchau, tchau. Até lá, se Deus quiser.